Muito bom dia na paz do Senhor Jesus. É o devocional diário de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, da edição especial da CPAD, que chega até você com a palavra de Deus para o teu coração. Ontem, segunda-feira, nós não fizemos a nossa leitura diária. A leitura de ontem falaria sobre a instituição do casamento, que foi Deus quem instituiu. O casamento não é fruto de uma combinação cultural, não é experimento da engenhosidade humana, mas em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 24, que é a nossa leitura de ontem, inclusive o versículo 24 diz assim: deixará o varão o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, mostrando que foi Deus quem instituiu o casamento. A nossa leitura de hoje está no livro de Êxodo, capítulo de número 34, a partir do versículo 10, que nos diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que hoje eu te ordeno, e eu lançarei fora de ti todos os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não lhe seja por laço no meio de ti. Mas os teus altares transformarei, e as suas estátuas quebrarei, e os seus bosques cortareis, porque te não me inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos teus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. O contexto desta leitura vai nos mostrar que Deus, após mandar Moisés preparar as novas tábuas dos 10 mandamentos, ele faz um concerto. E aqui vemos Moisés apresentando ao povo o concerto que Deus lhes fizera. E esse contrato tinha o lado de Deus e o lado humano. Do lado de Deus, o pacto com Israel era o seguinte: a primeira cláusula do contrato mostra que Deus faria milagres e maravilhas que nunca foram vistos por ninguém até então, em toda a terra. E tinha mais, estes milagres seriam realizados diante dos seus olhos, coisas espantosas Deus faria. A segunda cláusula do contrato é que Deus lançaria de diante deles todos os inimigos deles. Agora imagina um povo que andou 40 anos no deserto, vai entrar na terra que Deus lhes prometera, receber uma proposta dessa, que não precisava se matar de lutar, porque o Senhor lançaria de diante deles os inimigos. E agora, quando nós vemos aqui que Deus faria milagres e coisas espantosas, me faz entender que aqui inclui nesses milagres e nessas maravilhas a cura para a saúde física deles. Aqui inclui também a provisão que Deus lhes daria ou continuaria lhes dando. Para que coisa melhor que essa para quem está prestes a conquistar a terra prometida? Mas agora tem o outro lado, tem as cláusulas do contrato para o lado humano, que sempre todo contrato tem que ter dois lados. E do lado humano, as cláusulas seriam as seguintes: para que eles não fizessem concerto com as nações vizinhas e inimigas. Segundo, não se prostituísse com os deuses estranhos. Terceiro, não tomar mulheres das nações vizinhas e nem as mulheres se casarem com os homens dos povos pagãos. E com um propósito muito específico que Deus disse isso, para que não servissem de laços para eles. Não precisa nem a gente aprofundar muito na história de Israel para perceber que eles não cumpriram com o combinado, eles quebraram o contrato, eles não seguiram à risca a ordem de Deus, e o fruto eles colheram, as consequências de quem erra vêm, e eles colheram amargamente as suas consequências na sequência, e não vamos entrar em detalhes sobre isso. Eu quero extrair aqui algumas lições importantes para nós. E antes de nós extrairmos essas lições, nós temos que atentar que casamentos mistos aqui fala-se tanto do âmbito espiritual
como de forma literal. Talvez venha uma pergunta para você, mas o que é casamento misto? E ao explicar aqui tanto a forma literal quanto espiritual, eu já quero explicar o que é casamento misto. E na visão literal, podemos mostrar aqui que casamento misto é casar-se com alguém com aspirações e sonhos totalmente opostos. Um exemplo, cristão casar-se com outra pessoa que tem uma crença ou uma religião com pensamentos totalmente contrários. Tem como dar certo? É impossível. Sabe por quê? Porque imagine alguém querendo, um dos cônjuges querendo ir na igreja e o outro querendo ir ao baile. Um querendo viajar e um outro querendo ficar em casa. Um dos cônjuges querendo estudar, querendo ler, e o outro com preguiça mental e odeia livros, odeia leitura. Imagina o jugo desigual que isso não dá. Isto no sentido literal, eu estou falando. Alguém que tem pensamentos, aspirações totalmente diferentes. É claro que tem um pensamento aí que os opostos se atraem e entram em um relacionamento sem analisar nada disso. E para isso tem o período de namoro. Mas percebe que hoje em dia as pessoas, principalmente as pessoas sem Deus, conhecem-se hoje, amanhã está indo para a cama e às vezes no mesmo dia que se conhece, não cria um relacionamento saudável. E isso é lá no mundo. Mas quantas vezes que no meio cristão, nos arraiais cristãos, esses costumes malditos estão chegando e muitos não estão aproveitando esse tempo de namoro para conhecer de fato a outra pessoa. Estão aproveitando esse período de namoro simplesmente para realizar os seus funestos desejos carnais. Que Deus nos guarde disso. E o resultado é um jugo desigual. Porque é impossível dar certo quando Deus não está no relacionamento. O casal precisa sonhar juntos. E por que sonhar juntos? Porque vão realizar juntos. E depois de realizar, eles vão comemorar esta realização juntos também. No âmbito espiritual, qual a lição podemos tirar aqui de casamentos mistos? Deus sempre comparou o relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher com o nosso relacionamento com Ele. E assim como o casamento misto é um jugo desigual, literalmente falando, e um vai acabar levando o outro para o outro lado, no âmbito espiritual isto vai afetar diretamente, porque esse outro lado pode ser o de adoração a outros deuses, assim como Deus diz para o povo de Israel: se vocês casarem com pessoas pagãs, vocês vão acabar concordando com o culto deles e vão acabar trazendo a adoração a deuses estranhos aqui para o arraial. E o que isso vai acontecer? Vai virar prostituição espiritual. Da mesma forma pode acontecer ainda hoje em dia. E eu me lembro aqui de uma jovem que uma certa feita me procurou porque o namorado era de uma outra religião, mas totalmente oposta da que ela acreditava, da que ela era, visto que ela era evangélica. E a outra pessoa tinha uma crença totalmente oposta e ela disse: mas eu gosto dele. A minha pergunta para ela foi a seguinte: filha, você sente isso como atração ou como Deus no negócio? Ela disse: eu não posso garantir que Deus esteja no negócio, mas eu amo muito, eu estou apaixonada. Eu disse para ela: está claro, biblicamente, o conselho que eu posso te dar é que se é jugo desigual, não tem como dar certo. Passou-se alguns anos e eu a encontrei, agora já tinham filhos, e ela conta minha história, chorando, dizendo: irmão Paulo, eu agora estou sofrendo porque eu estou parada. Eu não estou servindo a Deus porque eu não vou lá na religião do meu esposo e ele não deixa eu ir na igreja. E eu acabei desviando, eu acabei parando, porque o meu filho teve que ser batizado de uma forma totalmente oposta da que nós acreditamos biblicamente, e eu também nem oração na minha casa eu posso fazer. Que situação! E o que eu poderia dizer para aquela jovem? Foi aconselhada, foi avisada, e mesmo assim quis envolver-se em um casamento misto, e o resultado foi trágico. Agora imagine aqui, no caso dela, ela parou espiritualmente porque não quis se envolver, mas está com problemas da mesma forma, porque rompeu o relacionamento com Deus. E esta era a preocupação de Deus também com o povo de Israel. O cuidado de Deus é para que o povo não confundisse a adoração a Ele com a adoração aos deuses pagãos. Já que nós tocamos nesse assunto, nós vamos falar ainda muito nesta semana sobre casamentos mistos, os seus resultados, mas
Esse cuidado que Deus tinha aqui para que o povo não confundisse a adoração a Ele com os deuses pagãos. Concorda que hoje em dia nós vemos muitos por aí, até mesmo nos altares das igrejas, com uma adoração a ídolos, pensando que estão adorando a Deus? Cuidado! Eu vou deixar aqui um alerta. Dê uma olhada hoje nas letras das canções que você está cantando na igreja. O que te motiva realmente a adorar a Deus? É o relacionamento íntimo que você tem com Ele? Que fique esta reflexão para nós hoje e que Deus venha falar fortemente no nosso coração. Amanhã nós daremos continuidade a este assunto. Mas antes de terminar, eu quero orar com você. Querido Deus, neste momento, Pai, eu te agradeço por esta palavra e eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor sempre tem nos orientado através das Escrituras. Pai, eu quero interceder em favor desta pessoa que ora comigo e pode ser que está colhendo resultados de decisões de entrar em um relacionamento misto, tanto literalmente com alguém quanto espiritualmente. Afastou-se de ti, está se prostituindo diante de outros deuses, adorando deuses estranhos, e enquanto que a sua mente, a sua alma está chorando agora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, se há sinceridade de arrependimento neste coração, perdoa agora, Pai, e receba o culto que esta pessoa fizer a ti a partir de então, e que ela possa sentir intimidade de filho para pai, e que o Senhor possa corresponder como pai com filho. Pai, em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém. Fique com Deus e um grande abraço. Que o mais tenha certeza Ele fará. Deixa Deus te usar. Se entregue por completo, deixa o medo pra lá. Que o mais tenha certeza Ele fará. Deixa Deus te usar.